Atenção Pernambuco! O maior evento de educação cristã está de volta. 35ª Conferência de Escola Dominical, com o tema O Espírito Santo capacitando a Igreja para o ensino da verdade. De 16 a 18 de novembro, no Centro de Convenções de Pernambuco. Aprenda com experientes nomes da área de ensino as melhores práticas de educação cristã. Pastor José Wellington Bezerra da Costa. Pastor José Wellington Costa Júnior, Ronaldo Rodrigues de Souza, Pastor Ezequias Soares, Pastor Douglas Batista, Pastor Valmir Nascimento, Pastor Alexandre Coelho, Professora Joane Bentes, além de muitos outros pastores, educadores, psicólogos e pedagogos plenamente qualificados e com ampla experiência na área de ensino. Se atualize e eleve seu desempenho em sala de aula. Multiplique o conhecimento da Palavra de Deus e seja capacitado para exercer com excelência o ministério de ensino em sua igreja. Uma abordagem completa desde pastores e dirigentes, passando pela classe de adultos e até a educação infantil. E também ministrações para educação com alunos especiais e a classe de discipulado. A escola dominical sendo tratada por inteiro. Serão 8 plenárias, 24 seminários, 12 workshops. Inscreva-se pelo site coed.com.br/Recife. Informações pelo telefone 21 2406 7352 ou pelo nosso WhatsApp 21 96452 2990. Monte sua caravana. Venha participar da 35ª Conferência de Escola Dominical, de 16 a 18 de novembro, em Recife. Uma realização CPAD, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 7. Fé para crer que Deus fala por meio da profecia. Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Saudação especial aos nossos superintendentes da Escola Dominical e aos nossos professores amados que têm se dedicado ao ensino da Palavra de Deus. E o vosso trabalho não é vão no Senhor. O seu trabalho como professor, professora de Escola Bíblica Dominical é fundamental para o desenvolvimento de uma igreja saudável na presença do nosso Deus. A lição de hoje, ela tem como tema fé para crer que Deus fala por meio da profecia. É a lição de número 7. E o nosso texto principal está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. A nossa lição, como sempre, está dividida em 3 partes. A primeira parte fala sobre os profetas do Antigo Testamento. A segunda parte fala sobre o ministério profético no Novo Testamento. E a gente vai ver a diferença do profetismo no Antigo Testamento para o dom de profecia ou ministério profético no Novo Testamento. E a terceira parte é entendendo a profecia bíblica. Nesses 3 pontos você tem também 3 objetivos principais que precisam ser observados para apresentar aos nossos queridos alunos. Primeiro, explicar a singularidade dos profetas do Antigo Testamento. Segundo, destacar o ministério profético no Novo Testamento. E 3, compreender a importância da profecia bíblica. Ok? Nós vamos seguir tratando sobre o nosso primeiro ponto, sobre os profetas do Antigo Testamento. O fato é que nós, nos dias de hoje, pleno século XXI,
estamos vivendo em uma sociedade que busca desacreditar princípios da fé cristã, especificamente da ortodoxia bíblica. E no nosso caso do pentecostalismo, sofremos diversos ataques, inclusive em relação à profecia, dizendo que profecias não existem mais, que são contos de fadas, que são lembranças de uma era que se passou. E o nosso objetivo hoje é tratar a respeito do profetismo no Antigo Testamento, sobre o dom da profecia, sobre a igreja com a sua responsabilidade de portadora da mensagem profética e princípios de interpretação. Então, vamos ao primeiro ponto da nossa lição sobre os profetas do Antigo Testamento. Quando você fala de profetas do Antigo Testamento, você está falando sobre o ministério profético ou sobre o profetismo. E com os profetas, o Antigo Testamento ele alcança o seu ponto mais alto, seja como valor espiritual absoluto, seja como preparação para o Novo Testamento. Agora, uma pergunta para você, professor, fazer a sua classe. Quem eram esses homens? Quem eram os profetas? Quais eram as suas características? Qual era a característica da sua mensagem? Os profetas, eles eram homens que Deus investia diretamente do seu espírito para uma missão espiritual no meio do seu povo, geralmente em tempos difíceis, de perigo ou de necessidades religiosas ou necessidades morais. Esses profetas tornavam-se guias espirituais do povo de Israel. Da mesma forma como anteriormente os juízes, eles eram suscitados por Deus, eram chefes políticos e militares, os libertadores em tempos de aflição. O profeta, ele era, digamos assim, eu gosto de usar esse termo, o profeta ele era o contrapeso entre a realeza e o sacerdócio. Por diversas partes do Antigo Testamento, você vai perceber que algumas vezes o desvio doutrinário ele estava na realeza, por outras vezes estava no sacerdócio, às vezes nos dois simultaneamente. Realeza e sacerdócio estavam corrompidos. Então Deus levantava um profeta e o profeta era um contrapeso entre realeza e sacerdócio. Em que sentido? Porque antes de mais nada, o profeta prestava contas a Deus, pois o seu ministério, a vocação do profeta, não dependia da tribo que ele tinha nascido. Se o sacerdote precisava ser da tribo de Levi, no profetismo, isto não acontecia. Poderiam ser membro de qualquer tribo, poderiam ser pessoas simples do povo, poderiam ser plantadores de sicômoros, poderiam ser reis, poderiam ser levitas. Não havia uma especificação de local de nascimento, de tribo, e como rei precisava ter uma linhagem real, o profeta não precisava vir de nenhuma linhagem específica, nem da posição social, nem da qualidade intelectual, mas ocorria o seu chamado devido à soberania da escolha do nosso Deus. Embora, e é interessante você entender isso, embora tenha existido pessoas dotadas do espírito profético desde as origens do povo hebreu, como Gênesis, no capítulo 20, versículo de número 7, Números, capítulo 11 e 25, que inclusive a lição vai abordar especificamente esse texto, onde é tirado do Espírito de Deus sobre Moisés, colocado sobre outros anciãos do povo, e eles profetizavam. A lição vai também especificar sobre isso. Você tem Números 11, 25 e 26, e tem Deuteronômios 34, 10. Então, embora tenham existido pessoas dotadas de espírito profético desde as origens do povo hebreu, contudo, somente a partir de Samuel
esses homens, inspirados por Deus e por ele enviado ao povo, aparecem com mais frequência. E eles chegam a formar uma cadeia ininterrupta durante cerca de 6 séculos. Alguns estudiosos dizem que o período é mais ou menos ali entre 1050 a 450 a.C. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 1, mostra esse início daquilo que eu estou chamando desse movimento profético do profetismo. Considerando o ministério profético, esse longo intervalo de tempo divide-se em 2 períodos essencialmente ou sensivelmente iguais. Nos 3 primeiros séculos, isto é, até por volta do ano 750 a.C., nós temos os profetas de ação. Que são profetas de ação? Elias, por exemplo, Eliseu, por exemplo, são considerados profetas de ação. Por quê? Porque eles aparecem no texto bíblico profetizando, ensinando, chamando o povo à responsabilidade, exercendo o ministério profético, mas eles em si mesmos não deixam livros escritos. Pelo menos nós não temos acesso a nenhum livro escrito, por exemplo, por Elias e por Eliseu, embora suas histórias verídicas estejam contidas no texto bíblico do Antigo Testamento. Esses profetas, por exemplo, Elias, primeiro livro dos Reis e segundo livro dos Reis, capítulo 2, eles pregam energicamente, chamado profetas de ação, mas não deixam livros escritos, conforme eu disse. Ao passo que os profetas e escritores, eles viveram todos nos séculos seguintes. São os profetas cujas mensagens foram transmitidas por escritos e chegaram até nós. E nós fazemos uma divisão, costumamos dividir para questões de estudo entre profetas menores e profetas maiores. Mas cabe reafirmar a você, eu sei que você sabe disso, mas cabe a gente reafirmar que a questão de profetas menores e profetas maiores não está atrelado à questão da importância, mas sim ao tamanho dos seus escritos, a quantidade de coisas que eles escreveram, né? Os maiores são, por ordem cronológica, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Cada um desses ocupava um rolo especificamente. Os menores, em número de 12, foram por algum tempo reunidos em um só volume, em ordem aproximadamente cronológica, ou aquilo que se acredita ser a cronologia correta. Tanto os profetas escritores como os profetas de ação, eles tinham alguns objetivos principais, que na lição estamos expondo também esses objetivos principais desses profetas. Eu quero afirmar algumas coisas para você nesta videoaula, para que fique bem fixado em sua mente. Tanto os profetas escritores como os de ação tinham alguns objetivos principais, tais como, primeiro, defender a pureza do monoteísmo, o culto a Javé, contra as contaminações ou infiltrações idólatras. Segundo, exortar o povo à santidade dos costumes exigidas pela lei divina. Terceiro, combater as desordens sociais, principalmente a opressão dos humildes. Quarto, opor-se ao formalismo religioso, demonstrando a necessidade de se ter um espírito sincero sobre os ritos externos, contra uma aparência de piedade e uma prática terrível. Você vai ver isso em Isaías, no capítulo 1, por exemplo. Quinto, eles tinham como obrigação anunciar a cada cidadão e a toda a nação os justos castigos de Deus
em consequência de pecados cometidos. E em sexto lugar, oferecerem a perspectiva de um futuro melhor, fruto do arrependimento, salvação futura, geralmente demonstrada na gloriosa esperança da cidade santa, Jerusalém, e da vinda do Messias. Textos clássicos do Antigo Testamento sobre isso você encontra em Isaías 53 e Isaías 66. Agora, ao passarem, pois, da pregação oral para a escrita, esses homens de Deus recebiam um dom especial de inspiração que dava aos seus escritos o valor de livros sagrados. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 7, ainda em 1 Samuel, no primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 6, no primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículo 1, capítulo 17, 18, segundo Reis, capítulo 4, versículo 7, entre outros diversos textos bíblicos que reforçam esta ideia que nós estamos trazendo para os irmãos. Bem, esses livros, por serem inspirados por Deus, tornaram-se dignos de serem inseridos no cânon das Escrituras, como nós temos no dia de hoje. Essa inspiração recebe caráter específico do seu termo, a escrita, que faz com que a palavra seja fixa, duradoura e imutável, e que a expressão oral, devido às possíveis mudanças na transmissão da mensagem oral, não permitia. Então, quando a inspiração dada ao profeta, na sua palavra, na sua profecia, essa mesma autoridade e inspiração passou aos seus escritos, que foram transmitidos às gerações futuras, incluindo a nossa geração. Bem, no segundo ponto desta lição de número 7, há o ministério profético no Novo Testamento. E aqui a gente coloca sobre Jesus, também como profeta, porque Jesus também exerceu o ministério profético. Ele não foi um simples profeta, se é que eu posso usar o termo simples profeta, mas Jesus ele era um profeta valoroso em obras, mas ele era muito mais do que um profeta dotado de dom de profecia ou do ministério profético. Jesus era o Filho de Deus, como nós já vimos na lição anterior. Outro sim, também dizer que o ministério profético ou profetismo do Antigo Testamento, ele se prolonga até João Batista, que ele vai profetizar ainda nos moldes dos profetas do Antigo Testamento. Agora, o Novo Testamento, ele nos fala sobre o dom de profecia. E o dom de profecia, ele é diferente do profetismo do Antigo Testamento. Até porque profeta, no âmbito especificado no Antigo Testamento, ele não está presente na vida da igreja. Por quê? Porque o ministério profético, a igreja, como portadora da mensagem de Deus, ela exerce, e nós vamos ver isso pouco mais para frente. Sobre a profecia no Novo Testamento, nós temos o dom de profecia. E sobre o dom de profecia, a declaração de fé das Assembleias de Deus afirma o seguinte, e eu estarei lendo textualmente para você o que fala a nossa declaração de fé sobre o dom de profecia. Abre aspas. O dom de profecia é diferente da profecia anunciada pelos profetas do Antigo Testamento. A revelação canônica já se encerrou, mas Deus continua a falar por meio da Bíblia. O Senhor proveu outros recursos por meio dos quais se comunica com os seres humanos, dentre eles o dom da profecia, como manifestação momentânea do Espírito Santo na vida de qualquer crente batizado no Espírito Santo. O seu objetivo é a edificação, exortação e consolação,
conforme 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Por meio desse dom, o Senhor continua comunicando-se com os seus servos e servas de forma individual, mas a profecia decorrente do dom não serve de fonte de autoridade, como a dos profetas e dos apóstolos bíblicos, pois é possível alguém ampliar a mensagem sem autorização do Espírito, sendo inclusive passível de julgamento, conforme 1 Coríntios, capítulo 14, 29 e 1 Coríntios 14, 32. Esta citação está na nossa declaração de fé, nas páginas 174 e 175, e é bom você, professor, consultar a declaração de fé de nossa igreja. E aqui cabe uma orientação a você, professor, você superintendente. Você precisa conhecer a declaração de fé das Assembleias de Deus. É fundamental que um professor conheça a sua declaração de fé da sua denominação, para que possa, então, passar os assuntos de acordo com aquilo que preceitua a nossa declaração de fé, que, obviamente, ela é produzida a partir da verdade da palavra de Deus, aquilo que é revelado nas Escrituras. Bem, o Novo Testamento, ele apresenta dois testes a serem aplicados a qualquer declaração profética. Primeiro, havia o teste da experiência de outros profetas. Diz o apóstolo Paulo, e os outros julguem, 1 Coríntios 14, 29. Ou seja, a declaração profética deveria ser sujeitada a um exame com base no critério do conhecimento que possuíam de Deus e de sua verdade. Segundo, o teste do profeta, ou de qualquer pessoa que julgue apresentar reivindicação de espiritualidade, é expresso pelo apóstolo da seguinte forma. 1 Coríntios 14, 37 e 38, Paulo diz o seguinte: reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Ou seja, qualquer palavra à parte do mandamento do Senhor deve ser rejeitada. Ou seja, os profetas não eram e nem são fontes, abre aspas, de novas verdades ou novas revelações, ou de nova unção a serem apresentadas à igreja, mas são meros expositores da verdade revelada pelo próprio Deus. Então, a maior profecia que temos são as Escrituras sagradas, e nenhuma profecia, ou que se diz profecia, pode se sobrepor à palavra de Deus. Você está se sobrepondo à palavra de Deus, ou você está trazendo algo novo que a palavra de Deus não diz, você pode descartar diretamente. Uma orientação que certamente os apóstolos fariam pessoalmente aos crentes da nossa geração, mesmo aqueles que zelosamente buscam o dom de profecia. O que o apóstolo Paulo diria, caro professor? Ao meu ver, que não desejem a notoriedade das inovações, não desejem a notoriedade de inovadoras doutrinas, mas antes que sejam zelosos em anunciar a verdade que uma vez foi entregue aos santos. Embora, isso eu preciso dizer, e você precisa, professor, deixar isso muito claro para os seus alunos na classe dos jovens, embora o movimento dos cessacionistas insista em dizer que os dons cessaram com os apóstolos, a Bíblia em si nunca tratou o dom da profecia como algo temporário. A Bíblia nunca disse que era somente para o período dos apóstolos. Caso o dom de profecia fosse temporário, seria no mínimo intrigante que o apóstolo Paulo dedicasse um capítulo inteiro, 1 Coríntios 14, aos dons de profecia e falar em línguas, caso esses dons fossem temporários. Portanto, querido professor,
querida professora, prezado aluno da Escola Bíblica Dominical. Portanto, há profetas e profetisas no seio da igreja nos dias de hoje. Isso é fato. Agora, o fato de existirem exageros e o abuso da boa-fé das pessoas por parte de alguns mal intencionados não retira o fato que o dom de profecia, conforme descrito na nossa declaração de fé, na declaração de fé das Assembleias de Deus, é algo real, é algo abençoador que Deus concede para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, a sua igreja. Além disso, a lição também trata que a própria igreja é uma voz profética. O profetismo, como nós conhecemos no Antigo Testamento, findou-se com João Batista, conforme eu já vos expliquei. No entanto, assim como os profetas da Antiga Aliança, a igreja possui uma mensagem profética que emana das Escrituras Sagradas, com vistas a ser a voz de Deus na sociedade de todos os tempos, até que Cristo venha para buscar o seu povo. Nós podemos dizer que essa, abre aspas, veia profética busca, primeiro, defender a pureza do monoteísmo contra as contaminações ou infiltrações idólatras. Mesma coisa do profetismo do Antigo Testamento. Segundo, exortar o povo à santidade conforme os princípios bíblicos. Terceiro, combater e denunciar as desordens sociais, principalmente a opressão dos humildes, opondo-se ao formalismo religioso, demonstrando a necessidade de um espírito sincero, não apenas ritualísticos, anunciar a cada cidadão e a toda a nação os justos castigos de Deus que vêm contra aqueles que se opõem conscientemente à sua vontade, e oferecer a perspectiva de um futuro melhor, porque a pregação da igreja apresenta que há uma esperança em Cristo Jesus, o Senhor, de uma vida melhor nesse mundo servindo a Ele e muito mais uma eternidade junto com Deus. Agora, há uma outra questão que a gente precisa observar, que é o ponto 3 da nossa lição. Entendendo a profecia bíblica, princípios de interpretação. Você precisa entender que há a linguagem da profecia. Nas Escrituras, por exemplo, a profecia possui aquilo que nós chamamos de linguagem apocalíptica. E como linguagem apocalíptica, ela tem todas algumas questões particulares. Embora existam textos apocalípticos que foram produzidos no período do pós-exílio do povo judeu, não podem ser comparados com os textos apocalípticos que estão nas Escrituras, embora muitos teólogos hoje queiram usar essa questão do período do Segundo Templo, do judaísmo do Segundo Templo, das linguagens apocalípticas usadas nesse período entre Malaquias e o surgimento de João Batista, por exemplo, e tentam usar esses termos para novas interpretações, mas o fato é que essas linguagens apocalípticas, desses textos não canônicos, apócrifos, digamos assim, não podem ser comparados com os textos apocalípticos que estão nas Escrituras. Por que não? Entre muitas respostas possíveis, a mais direta é: não possui o selo da autenticidade, da inspiração. Mas o fato é que nós precisamos entender que a Bíblia usa linguagem e figuras simbólicas. E por isso devemos ter em mente que as Escrituras interpretam seus próprios símbolos. Ou seja, não é necessário adivinhar seus significados. Um exemplo claro está em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 7, onde somos apresentados uma série de linguagens simbólicas, incluindo a imagem de um dragão. Ao invés de ficarmos discutindo com a imagem do dragão, ao invés de ficarmos discutindo quem é esse dragão ou qual é a sua identidade, a sequência do texto explica de forma muito clara. Apocalipse 12, versículo 9. E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente chamada de Diabo,
Basta seguir a leitura do texto bíblico que o próprio texto esclarece a linguagem simbólica. Então, muito cuidado com a linguagem simbólica e de querer ficar imaginando coisas que o próprio texto não está dizendo. Bem, dentro dessa questão de entender a profecia bíblica, existem alguns princípios a serem utilizados na interpretação de profecias. Primeiro, toda a escritura deve ser entendida de acordo com o seu sentido literal, usual e comum, com exceção do contexto no qual seja indicado claramente que a declaração seja simbólica. Segundo, a interpretação da linguagem simbólica é normalmente esclarecida pela referência a outras passagens bíblicas. Terceiro, Deus profetizou consistentemente e marcou tempos definidos para Israel e para as nações que foram cumpridos com impressionante precisão. Deus sempre tratou com Israel em termos de períodos específicos e em referência à terra prometida. Em quarto lugar, a Escritura não especifica o dia e a hora do arrebatamento. Em quinto lugar, a mensagem do profeta é para o seu próprio tempo e para as gerações que se seguem. O propósito não é apenas oferecer informações, mas também desafiar o nosso comportamento e as prioridades na vida. Em sexto lugar, Deus nunca abandonou o seu eterno pacto com Israel. Eu estou falando isso em referência às profecias bíblicas. Sétimo, Jesus retornará para inaugurar o seu reino messiânico há muito aguardado. Há muitas pessoas que acreditam que as profecias da Bíblia devem ser interpretadas alegoricamente ou simbolicamente, desprezando a sua interpretação literal. Em questões de profecias escatológicas, por exemplo, muitos afirmam que não é possível se utilizar de métodos que levam a uma interpretação literal, pois induziria o erro da interpretação. Nesse caso, da nossa lição, do texto do livro de apoio, nós defendemos o método hermenêutico histórico gramatical. Já disse isso em aulas anteriores. Nós não sacralizamos métodos. O método, pois, como todo o método, é uma tentativa humana de compreender as verdades do texto bíblico. Embora possamos utilizar outros métodos no estudo, como, por exemplo, o método histórico crítico, entre outros, eu faço a opção pelo método histórico gramatical, é o método utilizado na nossa declaração de fé, entre tantas questões, porque ele parte do princípio que o texto bíblico é a palavra de Deus, inspirada, suficiente e inerrante. A questão que nós estamos vivendo hoje, alguns períodos de algumas coisas que as pessoas dizem no subponto 3, do ponto 3 da nossa lição, fala sobre o problema do método pós-moderno. Alguns chamam de hermenêuticas pós-modernas, por exemplo, que, falando de forma muito simples, para não ficar muito longa a nossa aula, eles acreditam que não é possível o autor, não é possível o leitor entender, compreender a intenção do autor do texto. Então, no livro de apoio, e aí eu volto ao incentivo para que você utilize esse livro de apoio, porque aqui está explicando 3 dos principais expoentes desse método, como por exemplo Gadamer vai estar falando sobre isso, Derrida e outros, e o livro vai estar explicando um pouco melhor, mais aprofundado, essa questão. O fato é que eles falam uma questão como a fusão de horizontes, que o leitor dá significado ao texto. Isso é um problema, isso é muito bom para leitura, para obra de ficção, para literaturas, embora também haja críticas sobre isso, mas enfim, ele é muito bom no sentido de dar asas à sua imaginação. Mas quando você trata do texto bíblico, regra de fé, doutrinário, isso é muito complicado. Por quê? Porque a fusão de horizontes diz que você precisa tentar entender, embora seja na visão deles impossível, o sentido do texto do autor, e no caso da Bíblia, os autores humanos já morreram. Você precisa tentar entender o que ele quer dizer, e você, como leitor,
você também dá significado a esse texto. Então você faz uma fusão de horizontes. O horizonte do texto do autor com a sua compreensão. Então você vai fundir os horizontes. Estou explicando de forma simples aquilo que é um pouco mais complexo, mas no livro de apoio isso está explicado de forma mais profunda. Então, por que isso é um problema para a profecia bíblica, para a leitura bíblica? Por que isso é um problema para a vida da igreja hoje? Porque se o leitor dá sentido ao texto, ele pode dar a interpretação que ele quiser. E nós teremos tantas interpretações quantos leitores houverem. E aí você cria um tumulto. Você vai criar leituras muito espiritualizadas ou por demais alegorizadas. Então, esse corpo de discussão precisa ser entendido para que a gente não se perca em discussões filosóficas e literárias e acabamos propondo uma leitura bíblica que inicialmente pode até ser muito interessante, mas gera um problema doutrinário. Não estou negando a necessidade da contextualização do texto. Contextualização é necessária e existem métodos para que seja isso. Visto que culturas que leram ou ouviram esse texto em primeira mão, elas não existem mais, mas o problema é que nesse caminho de fusão de horizontes, geralmente, para não dizer sempre, está o questionamento da autoridade do texto bíblico relacionado à sua interpretação, inerrância e suficiência. Então, muito cuidado com métodos que tiram a autoridade do texto bíblico. Bem, concluindo a nossa lição, eu quero fazer um chamado a você, querido professor, querido superintendente, como diz a conclusão da nossa lição bíblica. Deus deseja o crescimento da sua igreja e a edificação dos santos, e para isso ele continua usando os seus profetas. Ou seja, o dom de profecia está disponível hoje. No entanto, na era de redes sociais, de profetas do Pix, de lives entregando-se profecias e banalizando, em tempos de pessoas que ocupam o púlpito e diz, eu tenho uma profecia para você, e acabam banalizando o termo. Muito cuidado. No entanto, toda profecia na atualidade deve ser submetida ao crivo das Sagradas Escrituras. Creia que Deus nos ama e deseja se comunicar conosco mediante a sua inerrante palavra, que é eterna e não precisa e jamais precisará de nenhum tipo de reforma ou atualização. Creia nos dons, creia na profecia, mas coloque sobre ela o crivo da inerrante palavra de Deus. Um abraço, Deus abençoe, até a próxima lição.